Fala galera, beleza? Tudo bem com você? Tudo bem com o pessoal que tá assistindo aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo. E hoje eu tenho um recado pra você, né? Hoje a gente vai ter uma aula nova, uma aula sobre idade moderna, sobre a modernidade. Vai ser uma aula um pouco longa, espero que não. Mas acho que 1 hora, 40 minutos a 1 hora vai ser mais ou menos essa aula. Vamos resolver algumas questões, é muito conteúdo. Vou tentar sintetizar tudo de maneira bem compacta. E eu tenho um recado pra você antes de começar essa aula, né? A última aula desse curso será de História de Alagoas. Essa aula já está pronta, já está gravada, só que eu não lancei ela ainda, porque essa vai ser a única aula que eu vou cobrar, que vai ser paga nesse caso. Eu vou cobrar um valor simbólico, um valor irrisório, R$ 15. Eu vou disponibilizar um link, né? E nesse link você vai fazer uma inscrição, vai direto pro meu WhatsApp também, você vai ter acesso ao meu WhatsApp. E lá você vai dizer se você quer a aula ou não. Aí eu vou direcionar você para um grupo fechado, que é o Sala de Aula Google, que é uma sala de aula especial, uma sala de aula virtual. Você vai ser direcionado para lá. E lá eu vou disponibilizar todo o meu material para download. Videoaulas, slides, exercício e a aula, claro, de História de Alagoas, que é o foco dessa sala de aula, né? Você vai ter todo o material, todos os exercícios e todo o material. E vai ter vídeos exclusivos, vídeos de resolução de questões que eu vou colocar só lá. Vai ter uma aula também de revisão, que vai ser antes da prova, uma semana antes da prova, fazer uma aula de revisão, que vai ser os alunos que estão cadastrados lá nessa sala de aula Google. Então conto com você. Nesse vídeo vai estar a descrição aqui do link do WhatsApp, para você ter acesso, entrar lá, conversar comigo e ver como é que faz essa questão do pagamento, para você entrar nessa sala de aula, beleza? Então, conto com você, beleza? Mas essa aula agora eu vou disponibilizar no YouTube tranquilamente, com a outra também de idade contemporânea também vou disponibilizar tranquilamente aqui no YouTube, só não a de História de Alagoas, que é uma aula especial que eu vou disponibilizar apenas para os alunos que tiverem cadastrados na sala de aula Google, beleza? Pronto, então vamos para a aula hoje, né? Vamos para a aula de hoje. Hoje é modernidade ou idade moderna para você que está estudando, se preparando para a prova da Polícia Militar de Alagoas. Então, vamos lá para a gente poder entender e estudar. Deixa eu aqui diminuir minha imagem, tirar esse meu nome daqui. Bom, então vamos lá, né? Veja só, quando a gente fala de modernidade, muita coisa vem à tona, né? Por exemplo, temos aqui esses pontos aqui, né? Que são relacionados à modernidade. Modernidade é tudo que vem aquilo, tudo que acontece depois do processo da queda da cidade de Constantinopla. A gente viu que a Idade Média, né? A gente já viu isso aí já na aula passada, que a Idade Média é um período ali de 1000 anos, que vai da queda do Império Romano até a queda da cidade de Constantinopla. Esse período, entre um acontecimento e outro, é chamado de Idade Média. Após a queda de Constantinopla, inicia o que conhece a modernidade, tá bom? Aí vem a expansão marítima e tantos outros acontecimentos, né? Por exemplo, aí tem uma aula, a minha primeira aula, a aula de expansão do capitalismo, que está ligada à expansão marítima. Naquela aula eu falo, é o início da modernidade ali, viu? O descobrimento do Brasil se encaixa no início do processo de modernidade. Descobrimento do Brasil, tá bom? Então, os acontecimentos que vamos falar agora vão incluir, então, essa ideia de expansão marítima que eu já falei, né? Como eu já falei, eu só vou dar aqui aquela pincelada bem rápida, tá bom? Mas o foco principal é os tópicos aqui que nós não vimos ainda, beleza? Eu não vou me aprofundar detalhadamente em cada um, não, porque a prova, ela não vai vir com detalhes sobre os fatos, mas ela vem com uma coisa mais ampla, mais aberta. Então, se você souber mais ou menos o que aconteceu, souber o período em que houve, entender as condições políticas e sociais que afetaram aquele processo, você vai dominar a prova e vai saber muito bem o que está fazendo, beleza? Não esqueça datas, sabe? Entenda só o que aconteceu no período e o período. Pronto. Consequências e fatos. Beleza. Eu não vou me aprofundar em cada ponto desse aí, não. Porque senão vai passar aqui uns 3 dias. Então vamos lá. Logo de cara, vamos analisar que a modernidade é o período que vai da queda de Constantinopla, 1400, deixa eu botar aqui, e 53, né? E vai até o ano de 1789, tá bom? Esse período aí é chamado de Idade Moderna ou Modernidade, tá bom? E tem vários conteúdos aqui, ó. Por exemplo, tem o Renascimento Cultural, que a gente vai dar Reforma Protestante, Expansão Marítima, que a gente já viu no primeiro vídeo desse curso aqui,
Formação das monarquias absolutistas, que a gente vai analisar. Né? Esse período aqui, a gente vai analisar, esse é o primeiro momento da modernidade. Tem dois momentos da modernidade, né? Tem um momento aí do fortalecimento das monarquias absolutistas, que é logo no início do processo de modernidade. E depois vem a crise das monarquias absolutistas, que é a parte final da modernidade e a ascensão da classe social conhecida como burguesia. Tá bom? Que a burguesia a gente já viu também no vídeo lá de Idade Média, como a burguesia surgiu. Né? Ela surge nesse processo das cruzadas, de compra de mercadorias, especiarias e pega do Oriente, traz para o Ocidente. Aí a burguesia surge. Logo depois a burguesia vai ter muito poder econômico. Logo depois a burguesia vai tomar o poder político e acabar com a sociedade do antigo regime e vai se manter no poder até hoje. Então, esse primeiro momento, vou definir aqui, primeiro momento e o segundo momento, tá bom? Que são os dois momentos que a gente vai dividir aí a chamada modernidade. Então, bora lá, vagarosamente, vamos entender ponto a ponto, né, e martelar. Primeiro ponto, cara, o Renascimento. Deixa eu botar minha imagem aqui no canto aqui, pronto. Renascimento. Cara, o que foi o Renascimento? O Renascimento cultural foi um fato, um movimento cultural que ocorreu durante a modernidade, durante o início da Idade Moderna. Foi um movimento tipicamente burguês, né? Teve o seu nascimento ali no meio da burguesia. Teve o seu nascimento influenciado pela questão comercial, isso é um fato. Influenciado pelas ideias da Igreja Católica, que não podia se dissociar desse raciocínio. Isso é uma verdade que temos que seguir. Né? E esse movimento nasce dentro dessa modernidade, é um dos primeiros movimentos modernos, tá bom? O movimento renascentista foi um movimento de artistas, intelectuais, pesquisadores, pensadores, e em vários outros ramos da sociedade, poetas, escritores, artistas em geral, né? Que decidiram, que revolucionaram o movimento cultural e as ideias do mundo que estava dominado pela Igreja Católica, tá bom? Esse movimento, ele surge especialmente na Itália, é onde surge tipicamente esse movimento. Por que na Itália? Porque a Itália era o foco do processo de comercialização. A Itália tinha os mecenas, tinha a classe rica, tinha os grandes burgueses, então eles financiaram artistas, pesquisadores, pensadores naquele momento na Itália, beleza? Então esse movimento, o Renascimento cultural, surge na Itália. Outro ponto. O que eles queriam, qual eram as ideias desse movimento. Aí vamos analisar aqui de maneira bem prática, tá bom? Esse movimento, como diz aqui no próprio slide, era um movimento que pretendia fazer a retomada de valores sociais greco-romanos, beleza? Vou botar aqui, ó, de maneira bem clara, tá bom? É um movimento cuja característica foi um movimento de camadas urbanas, como diz aqui no próprio texto também, e que esse movimento foi caracterizado pela retomada, pelo renascimento da cultura. Quando o cara diz renascimento cultural, é renascer. Mas renascer o quê? Então eles renasceram a cultura greco-romana, ou chamada cultura clássica. Quando falar em cultura clássica ou período clássico, se refere basicamente ao período da Grécia e da Roma antiga, da antiguidade. Então o renascimento cultural foi um movimento com o objetivo de resgatar a cultura clássica, que na Idade Média, durante o período medieval, foi negligenciada. Esses renascentistas consideravam a Idade Média a Idade das Trevas. E eles, os renascentistas, eram os modernos. Eram o novo, né, como eu dizia assim. Alguns pensadores se destacaram muito nesse momento. Né, pintores, escultores. Teve Leonardo da Vinci, teve Michelangelo, teve Rafael, Donatello. Teve Giordano Bruno também, que pode ser um renascentista. Galileu Galilei. Então tem algumas concepções que a gente tem que analisar sobre o renascimento cultural que são importantes. Então anote aí você. Vamos anotar aí algumas ideias renascentistas que são importantes. Vou até ampliar minha imagem aqui para a gente olhar melhor e entender melhor. Veja só. O renascimento cultural pregava valores como, por exemplo, o classicismo. Classicismo quer dizer retomada da cultura clássica. É o que eles pretendiam. Outro valor organizado e pretendido e pensado pelos renascentistas. Eles eram considerados, eles acreditavam, por exemplo, que o homem é o centro. Acreditam que o homem é o centro de tudo. Antropocentrismo é o termo que é usado para isso. Inclusive está nessa imagem aqui.
Deixa eu só ampliar aqui rapidamente. Aqui dá pra ver aqui de ladinho, tá vendo aí, né? O homem vitruviano é a representação da ideia antropocêntrica, né? O ser humano, o homem veio com um negócio muito machista, né? O homem é o centro de tudo. Antigamente, na Idade Média, era Deus é o centro de tudo. Isso é chamado de teocentrismo, que é um pensamento medieval da Igreja Católica. Com o Renascimento, eles vão pensar, vão trazer o pensamento clássico, né? Que havia o pensamento na Grécia Antiga que o homem é a medida de todas as coisas. Logicamente, o antropocentrismo foi o nome, a nomenclatura que definiu o pensamento renascentista desse período. Beleza? Outras concepções, por exemplo, eles acreditavam não, tinham certeza de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Aí denominaram também outra nomenclatura, heliocentrismo. O Sol no centro e a Terra é redonda e não é o centro do universo. O pensamento da Igreja Católica, que a Igreja Católica acreditava que a Terra era o centro do universo, né, era chamado de geocentrismo. A Igreja Católica pregava isso na Idade Média. A Terra é quadrada, plana e é o centro do universo. Isso foi chamado de geocentrismo. Os renascentistas eram contra esse pensamento e pregavam o chamado heliocentrismo. Tá bom? E essas são algumas nomenclaturazinhas que eles definiram nesse período medieval. Mas para você entender é muito básico, né? Então, vamos só dar uma analisada aqui nesse outro texto aqui embaixo. Deixa eu diminuir minha imagem aqui. Aí tem aqui, né? Esse movimento artístico de caráter burguês, ó, já diz logo, caráter burguês, que anula e despreza a cultura medieval, conhecida para ele como período das trevas, e consolida uma nova cultura moderna e capitalista, tá bom? Então, o renascimento cultural vai ser um movimento burguês, vai ser um movimento bancado pela elite burguesa, vai ser um movimento de caráter capitalista, elitista, né? Então, vai ser uma transformação na cultura e um resgate da cultura clássica que vai começar a pairar nas artes, nas pinturas, no pensamento da sociedade, tá bom? E o renascimento cultural teve nomes importantes, né? Por exemplo, como eu já disse, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, né? Tem até o próprio Miguel de Cervantes lá em Portugal e tantos outros artistas intelectuais. Shakespeare também, né? Tantos outros artistas que resgataram, que pensaram, que até lutaram contra a Igreja Católica, foram perseguidos pela Igreja Católica, mas ele nasceu dentro do meio da igreja, né? Por exemplo, essa imagem aqui mesmo, ó, pintada por Michelangelo. Deixa eu botar a imagem mais pra cá. Opa. Pintada por Michelangelo na Capela Sistina. A criação, né, que é Deus aqui criando Adão. Então essa foi uma pintura criada pelo renascentista. Alguns colocam essa imagem, até, por exemplo, recentemente foi definido que essa imagem aqui, que Deus está no meio aqui, é um cérebro, criando a condição, dando a ideia de que Deus é uma criação da mente humana, que é um ponto interessante de alguns renascentistas. Então é uma ideia que surgiu dentro da Igreja Católica também. A Igreja Católica deu uma financiada nesse processo, tá bom? E eles não eram muito a favor dos valores da igreja, beleza? Aqui nesse também o Beijo de Judas, clássica, pintura também, e tantos outros, né? Mas o básico que você tem que entender é isso. Foi um movimento artístico intelectual burguês, né, que pretendia, que desprezava a cultura medieval e valorizava a cultura clássica, greco-romana, beleza? Então, vamos avançando, é isso. Tem que ser rápido, não pode ser, né? Você tem que entender de contexto geral para ficar mais prático. Eita. Pronto, agora vamos para outro aspecto aqui. E aqui é a Reforma Protestante, né? E o que foi a Reforma Protestante? Eu vou até tirar minha imagem para ficar mais claro, assim, da gente poder dialogar, beleza? Então veja só, a Reforma Protestante foi a reforma e a criação da igreja, da igreja evangélica, que é chamada hoje de igreja evangélica, que é a igreja protestante. Eles protestaram. Então a igreja protestante é dividida em 3 aspectos. Tem logo no seu início, né? O primeiro aqui, ó, é Lutero, a igreja luterana, calvinista e a anglicana, tá bom? Vamos fazer uma síntese, porque o surgimento da igreja protestante foi basicamente um fator que vai propiciar o fortalecimento do chamado capitalismo, tá bom?
A reforma protestante está ligada, não é só uma transformação religiosa, mas também ocorreu uma transformação no mundo e influenciou, impulsionou a burguesia a crescer cada vez mais. Então foi um movimento de caráter burguês também, podemos ver dessa forma, teve uma ascendência burguesa nesse cenário, ajudou muito o crescimento da burguesia e ajudou na consolidação do capitalismo como nós conhecemos hoje, tá bom? Então a reforma protestante foi uma reforma religiosa, foi membros da Igreja Católica que, né, saíram e fundaram outras igrejas, outros conceitos, outros cultos, né? Então vamos fazer uma apanhada aqui de um por um. Temos aqui Martinho Lutero, que é o primeiro. Martinho Lutero, ele nasceu na Saxônia em 1483, né? Ó, filho de um pequeno burguês, dedicou-se a estudar direito canônico e filosofia. Ingressou posteriormente na ordem religiosa dos agostinianos, sendo indicado para a paróquia de Wittenberg. Tornou-se professor de excelência em teologia e um religioso muito respeitado pela comunidade. Martinho Lutero, junto com João Calvino, né, ambos tinham esse pensamento muito próximo. E Lutero, ele via muita corrupção dentro da igreja, venda de relíquias religiosas, enriquecimento ilícito, corrupção, muita coisa errada, velho. O cara viu dentro da igreja católica. Isso fez com que dentro dele surgisse uma indignação. Ele ficou indignado com o movimento da própria igreja. Cobrando dízimos altíssimos, tirando a miséria, tirando dinheiro de miseráveis, cobrando venda do céu. A Igreja Católica está arrecadando uma grana justamente ali para poder construir a Capela Sistina. E nesse contexto aí, a igreja começou a usar de meios errados para poder angariar, né, aumentar sua fortuna para poder construir a Capela Sistina lá no Vaticano. E Martinho Lutero viu isso como uma coisa absurdamente errada. Então Lutero começou a pregar, inclusive na paróquia, na Catedral de Wittenberg, ele prega lá as suas 95 teses, né? E uma dessas teses ele propõe a criação de uma nova igreja, tá bom? Muita gente pergunta, foi até minha pergunta também quando eu era estudante do ensino médio, por que a Igreja Católica que matava todo mundo não matou Lutero? Simplesmente porque Lutero, quando propôs a criação de uma nova igreja, a burguesia vai protegê-lo. Por que a burguesia vai protegê-lo? Simplesmente pelo fato de que a igreja, naquele contexto da reforma protestante, a igreja pregava a pobreza. Para você ir para o céu tem que ser pobre. Lucro, usura, crimes mortais. Nesse sentido, a igreja ia contra os valores da burguesia, ia contra os valores do capitalismo. Lutero, então, com a criação da nova igreja que ele propôs, foi questionado isso dele. Ô Lutero, mas os ricos, né? Porque na Bíblia tem dizendo assim, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí essa situação gerou um constrangimento pela classe burguesa, né, enriquecida. E Lutero já propôs uma outra reflexão. Já diz o que? Não, você pode ser rico. Se sua riqueza foi de maneira honesta, então tá tudo certo. Então a burguesia, os príncipes, a alta sociedade protegeram Martinho Lutero. Nesse caso ele ficou escondido um bom tempo num castelo, né, na torre de um castelo, e foi lá que ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para outro idioma, né? Então ele traduziu a Bíblia para o alemão, ficou um tempo escondido, protegido, porque a igreja estava querendo caçá-lo e matá-lo. Isso fortaleceu ele. Ele fundou a nova igreja. Um monte de gente da burguesia e os ricos migraram para a igreja dele e começou a crescer absurdamente, né? Outro cara também na Suíça foi o João Calvino, que é esse daqui. Deixa eu lápis pegar aqui eita. João Calvino, que é isso aqui, né? E João Calvino era o que? A ideia dele, aqui, ó. Entre seus fundamentos religiosos, podemos evidenciar a aceitação da Bíblia como única fonte da verdade, a exclusão do culto aos santos e às imagens, coisa que é muito comum hoje nas igrejas protestantes, o combate ao celibato clerical e à autoridade papal, a manutenção dos sacramentos do batismo e da Eucaristia e a justificação da usura, olha aqui, da usura e do lucro
através da predestinação absoluta. Então veja aí o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o lucro e a usura, coisas que eram, né, pregadas pela igreja como absurdas e contra, a igreja católica era contra, João Calvino colocou que isso era uma predestinação divina. Que o cara é rico porque Deus quer. Foi uma coisa que já estava nele, já estava escrito, podemos dizer assim, estava lá predestinado. Então é mais ou menos a ideia de João Calvino. E mais uma vez a classe burguesa, os ricos, a elite, corre para abraçá-lo nessa perspectiva. E o último, nesse contexto da Reforma Protestante, foi o Henrique VIII, que é esse cara aqui, que está aqui na imagem, ao lado, rei da Inglaterra, pai de Elizabeth. Essa Elizabeth rainha agora não, é outra Elizabeth, a Antigona. E Henrique VIII, ele fundou a igreja. Vou contar a história dele de maneira mais clara, bem mais prática, né? Henrique VIII, ele foi um cara que criou a igreja por questões matrimoniais. Primeiro porque ele queria se casar com um amante, ele tinha um amante, a esposa dele, ele era casado já com a esposa, e a esposa dele não dava filhos, ela não podia ter filhos. E ele queria ter um filho, claro que é uma norma muito comum das monarquias, ele queria muito ter um filho, e para isso ele já estava com a amante já estava grávida, e ele pediu ao Papa para poder se separar-se da esposa e casar-se com a amante. E o Papa disse que não, né? O que Deus une, o homem não separa. E ele simplesmente fez o que então? Criou a nova, separou-se da igreja, separou da igreja, fez uma cisão na igreja, criou uma nova igreja, a igreja anglicana, separou-se da esposa e casou-se com a amante que já estava grávida, tá bom? Então ele foi assim nesse contexto que ele cria a igreja anglicana. Vamos ler o texto aqui, vai ficar melhor, né? Aqui, ó, deixa eu botar o apontador. A Reforma Protestante teve em sua causa, que é um C, viu, pessoal? Eu acho que não apareceu, mas é um C, né? A Reforma Anglicana teve sua causa imediata ligada ao rompimento do rei inglês Henrique VIII com o Papa Clemente VII. Henrique VIII pretendeu conseguir, junto ao Papa, a anulação do seu matrimônio com Catarina de Aragão. Devido à oposição do Papa, o rei inglês organizou um tribunal formado por bispos ingleses que aprovou a revelia de Roma, a anulação do casamento real. Nesse caso, ele anula o seu próprio casamento, cria uma nova instituição, né, a igreja anglicana, separa-se da esposa, separa-se da igreja e casa-se com a amante, e assim foi. E botou todo mundo do reino para aceitar também. Tem que ser, agora a religião é essa aqui e todo mundo aceite. Então, essas foram as três reformas. A reforma luterana, calvinista e anglicana. Beleza? Foram as três principais reformas. A partir daí vão surgir as várias outras igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje. Agora veja, e a igreja católica ficou parada nesse contexto da história? Não. A igreja católica então vai fazer a contra-reforma católica. A contra-reforma católica basicamente consistia na tentativa de recuperar os fiéis. Então a igreja católica fez algumas reformulações. Por exemplo, antes da reforma protestante, a missa era rezada em latim e o padre rezava a missa de costas. Com a reforma protestante e consequentemente com a contra-reforma da igreja católica, o Papa começou a rezar a missa na língua local, de frente para o público, com mais interatividade. Consequentemente também a igreja se tornou mais moderna e criou-se os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, com a missão de enviar emissários para os novos cantos recém-descobertos, né, no caso a expansão marítima que estava acontecendo naquele cenário. Enviou a Companhia de Jesus nesse contexto da expansão marítima para poder expandir os ideais católicos, né, para outros cantos, né, para a igreja não morrer, para a igreja não entrar em decadência. Inclusive o Brasil hoje é um dos maiores países católicos do mundo justamente por isso, porque os jesuítas vieram para cá, né, impulsionados pela reforma protestante, na tentativa de catequizar os indígenas, tá bom? Então a reforma protestante é isso. Se você tiver alguma dúvida, já vai copiando aí, anotando aí nas perguntas aí nos comentários abaixo, beleza? Então vamos avançando. Tem mora da pega. Agora, outro ponto. Não tem nenhuma imagem, infelizmente. Mas vamos tentar fazer uma explicação de maneira bem prática aqui, né? Eu devia ter colocado mais imagens. Mas enfim, vamos entender aqui essa lógica. Eu vou explicar de maneira bem clara, né? O que é
a formação das monarquias absolutistas, né? Eu acho que com esse texto vai ficar bem claro. Vamos tentar fazer essa análise dele aqui. Veja só. A monarquia absolutista ou Estado moderno é justamente os estados modernos que conhecemos hoje, com fronteiras, com estruturas burocráticas. Na época, o Estado absolutista era com reis absolutistas, né, com poderes máximos. Então esse era o cenário que se formava na época. Então era chamado de Estado moderno, né, que consolidou-se na primeira metade ali da Idade Moderna. Então o Estado moderno centralizado e absolutista. O rei, centralizado nas figuras do rei e absolutista. Foi resultado da aliança entre a burguesia e a realeza. A burguesia contribuiu com dinheiro para a monarca pudesse manter um exército nacional permanente, contratar funcionários e estabelecer a unidade jurídica, monetária e tributária. No caso, o Estado moderno, só para a gente esclarecer aqui, não vou ler tudo não, porque senão vai perder muito tempo. O microfone está caindo aqui. O Estado absolutista moderno é um Estado que vai emergir, que vai surgir justamente na Idade Moderna. E esse Estado absolutista moderno vai ter a figura do rei, é chamado também de sociedade do antigo regime. A figura do rei vai ser uma figura muito poderosa nessa perspectiva, nesse cenário. Ele vai ter poderes máximos absolutos, tá bom? E o Estado moderno vai ser o país que nós conhecemos hoje, a estrutura de país, só governado por um rei, tá bom? E nessa estrutura social desses estados modernos, nessa sociedade da modernidade, primeiro período da modernidade, era dividida em 3 classes sociais. Eu vou colocar até aqui umas imagens para ficar melhor minha explicação, né? Eu vou fazer uma edição desse vídeo para ficar melhor. Então, 3 classes sociais praticamente organizavam essa sociedade do antigo regime, a sociedade das monarquias absolutistas. A primeira classe era o clero, né? O clero era a igreja. O segundo grupo eram os nobres, né? A nobreza, que era uma classe muito poderosa. E o terceiro grupo era chamado de terceiro estado, que era todo mundo em geral. Na Idade Média, esse terceiro estado eram os servos. Só que com o passar do início da modernidade, o terceiro estado se tornou mais abrangente, ficou com mais pessoas. Por exemplo, a burguesia fazia parte do terceiro estado, o camponês, o servo, o artesão, né? Essas pessoas todas já estavam colocadas ali no chamado terceiro estado. Beleza? Então o terceiro estado era o último grupo, a última casta dentro dessa sociedade que vigorava na Idade Média. Na Idade Moderna, no início da Idade Moderna. Então essa era a estrutura do chamado Estado absolutista ou a sociedade do antigo regime, beleza? Então nessa estrutura aí que se vivia, os reis governavam, eram enviados, eram tipo teocracias, eram seres que eram escolhidos por Deus para governar. Então a estrutura de poder basicamente era essa, dentro dessa perspectiva da Idade Moderna, tá bom? Era chamado de Estado absolutista do antigo regime. Tá bom? Então, para que você tenha entendido, é basicamente isso. É muito simples. A partir daí é que vai iniciar as lutas contra as monarquias absolutistas, a luta contra o antigo regime e as revoluções que irão acontecer e destruir, aniquilar o que conhecemos como sociedade do antigo regime. Tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Bom, iluminismo. Vamos lá fazer essa análise. Avançou demais, volta para cá. Iluminismo, cara, vamos diminuir aqui minha imagem agora que a gente vai fazer essa compreensão melhor do iluminismo. O iluminismo já vai ser ali na metade da Idade Moderna, início do que chamamos do século XVIII, 1700, começa o movimento iluminista. É um movimento burguês. Como a gente sabe, a burguesia, como eu falei anteriormente, a burguesia estava inserida no que chamamos de terceiro estado. Era quando estava inserida a burguesia. E a burguesia, a partir daí, vai começar a questionar essa estrutura social, vai questionar o poder da Igreja Católica, vai questionar o poder das monarquias absolutistas, né? Porque as monarquias absolutistas, a gente tem como característica máxima as 4 principais, né? Portugal, França, Espanha e Inglaterra, tá bom?
Em Inglaterra a gente vai ver uma situação ímpar na Inglaterra, tá bom? Mas as revoluções, a estrutura das monarquias absolutistas se consolidaram nesses 4 países, para ser bem clássico, de maneira bem clássica, tá bom? A mais clássica de todos, inclusive, é da França. Então o iluminismo era um movimento burguês e de grupos que eram considerados do terceiro estado. A burguesia pertencia ao terceiro estado, que vão questionar essa organização social, porque com a sociedade dividida em 3 classes, essas classes eram imutáveis. Um nobre, um burguês, poderia alcançar a nobreza, sim, poderia alcançar, mas tinha que gastar muito dinheiro. Era chamado de nobreza togada, que geralmente a nobreza era por nascimento. O cara nascia nobre e o filho dele ia ser nobre, e a sucessão, sua linhagem ia se tornar toda nobre. A nobreza togada é um burguês muito rico que gasta muito dinheiro comprando um título ao rei, um título de nobre. Esse título ele ganha, aí fica com um brasão de nobreza e tal, aí ele se torna chamado de nobreza togada. Mas nem muitos burgueses tinham condições de fazer um negócio desse, né? Que era muito dinheiro. Então os burgueses começaram a questionar os poderes do rei. Se o poder, e começaram a levantar ideias como o poder emana do povo, vamos consolidar uma república, liberdade, igualdade e fraternidade. Então esses conceitos iluministas começaram a ser pregados em livros, as ideias deles começaram a ser colocadas em livros e começou a difundir o conhecimento para a sociedade. Tá bom? Então vamos ler esse texto aqui para compreender melhor. Diz assim, ó. O movimento intelectual de origem burguesa que pretendia transformar as concepções da época e que questionava os dogmas de verdades ditas como absolutas pela Igreja Católica, que sustentava as realidades sociais das monarquias representadas pela nobreza da época. Ou seja, o movimento burguês que questionava a sociedade e a estrutura social que se vivia naquela época. A monarquia absolutista, os poderes da igreja, né, as regalias dos que estavam no poder, e a cobrança de impostos do terceiro estado, que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, mas o terceiro, ó, se lascava nessa concepção. Aí esse movimento transformou mentes e criou uma onda revolucionária no mundo inteiro, tendo suas consequências chegado ao Brasil e influenciando no processo de independência das nações americanas. Então foi um movimento intelectual burguês que vai se espalhar por uma onda revolucionária de maneira mundial. Inclusive o Brasil, que a gente já viu em aulas anteriores, período joanino, tem influência desse iluminismo. Eles vêm para cá, a Revolução Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana são revoltas que aconteceram no Brasil, que carregavam em si aspectos iluministas. O próprio Estado de Alagoas, a bandeira do Estado de Alagoas, que é a bandeira muito parecida com a da França, é uma bandeira que carrega traços do pensamento iluminista burguês, tá bom? Então que isso fique bem claro. Esse movimento vai gerar uma onda revolucionária que vai causar vários acontecimentos no mundo inteiro. E os principais acontecimentos que nós vamos destacar aqui são justamente esses nesse próximo slide. São quais? Ixi, que demora. Ó, tá aqui. Vou ter até minha imagem para ficar melhor, tá bom? Diz assim, ó. Aí vai ser a Era das Revoluções, né? A Era das Revoluções. A sociedade com o iluminismo vai botar a galera para pensar. Vão criar a enciclopédia e a sociedade vai entrar no momento revolucionário. Então vai ser a Era das Revoluções que vai gerar as revoluções burguesas. Todas as revoluções influenciadas pelo pensamento iluminista, beleza? Então a primeira delas vai ser a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi, na verdade não foi a revolução, foram as revoluções inglesas, foram mais de uma, né? Aí diz assim, ó, vamos lá, prosseguindo aqui, ó. Na verdade, a Revolução Inglesa marcou a ascensão da burguesia ao poder e a consolidação do chamado parlamentarismo britânico. Parou aí. Então foram 2 revoluções burguesas. E essa revolução burguesa vai gerar a ascensão da burguesia ao poder, né, e a decadência da monarquia absolutista na Inglaterra, tá bom? Que já não era tão absolutista assim, mas vai, né, estraçalhar de vez a monarquia e vai consolidar o que chamamos de parlamentarismo. Prosseguindo o texto. Essa revolta foi dividida em 2 momentos, né? Um chamado de Revolução Puritana. Essa Revolução Puritana foi onde teve a Guerra Civil, né, do parlamento contra as forças do rei.
E a outra, faltou errei aqui, mas é outra Revolução Gloriosa, chamada de Revolução Gloriosa. Que essa Revolução Gloriosa é justamente a consolidação do que nós conhecemos como o parlamentarismo britânico. Você sabe que na Inglaterra hoje tem a rainha, tem o príncipe, tem as princesas, tem a corte lá, né, a monarquia, mas a monarquia não manda em nada. Não tem poder de mandar em nada. Quem manda lá é o parlamento, é o primeiro-ministro. E isso aconteceu justamente aqui na Revolução Inglesa. E mais especificamente ainda com a Revolução Gloriosa, em que o parlamento toma o poder, né, anula os poderes da monarquia, mas mantém, tá bom? Só por uma questão cultural, mantém a monarquia, mas todo o poder vai emanar apenas do parlamento e do primeiro-ministro. Aqui tem uma imagem bem interessante, né, que é a imagem da decapitação de Jaime II. Deixa eu ampliar aqui que está muito lento. A decapitação do rei da Inglaterra por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi o líder da revolta, da chamada Revolução Puritana. Os puritanos, eles tomaram o poder, arrancaram a cabeça do rei nessa revolução. Oliver Cromwell ficou sendo o representante desse parlamentarismo aí, sem a monarquia. Depois a monarquia volta ao poder novamente, aí tem outra revolta, aí vai ser a Revolução Gloriosa. Mas sem sangue, sem guerra, vai ser só o mantimento da monarquia lá paralisada, estática, e o parlamento vai ter o poder absoluto. Então, essa Revolução Inglesa entra no cenário aí do pensamento moderno, da crise das monarquias absolutistas, beleza? Já mais abaixo, nos Estados Unidos, o iluminismo vai chegar. O iluminismo chega aos Estados Unidos com pensadores como Thomas Jefferson, George Washington, né, e tantos outros, que vão expandir os ideais iluministas dentro das colônias americanas. Nos Estados Unidos, para ser mais claro, eram 13 colônias que ficavam ali próximo ao Oceano Atlântico. 13 colônias banhadas pelo Oceano Atlântico, né? E essas 13 colônias eram controladas, entre aspas, pela Inglaterra. Só que na história ocorreu uma guerra, chamada de Guerra dos 7 Anos, entre Inglaterra e França. A Inglaterra vence a França nessa guerra. Só que mesmo vencendo, eles perdem muito dinheiro e decidem cobrar imposto das colônias americanas para poder cobrir os gastos da guerra. Aí vem a lei do selo, lei do chá, lei do açúcar. Né? Vocês podem pesquisar aí depois, mais legalzinho. Esses impostos não chegaram legal aos Estados Unidos. E eles começaram uma onda revolucionária que foi chamada de Revolução Americana, que marcou o processo de independência dos Estados Unidos. Aí vem aqui no texto, que diz assim... Deixa eu achar aqui, ó. Revolução Americana. Em 1776, era assinado a Carta de Independência dos Estados Unidos, formando assim essa nova nação que antes era dependente dos ingleses. Essa situação levou a uma guerra entre ingleses e americanos, né? Veja só. Os americanos declararam independência, a Inglaterra não deixou, e invade os Estados Unidos. Vai ter uma guerra lá nos Estados Unidos, a Guerra de Independência. Os americanos vencem essa guerra, né? Como diz aqui, ó. Nesse contexto, os americanos conseguem derrotar os europeus e conquistaram definitivamente sua liberdade. Então ocorre uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, dentro dos Estados Unidos. Os americanos conseguem vencer, sob a liderança de George Washington, vencem os ingleses, expulsam eles de lá e garantem a sua independência, né, nos moldes do iluminismo. E consolida o ideal iluminista, que é uma república democrática. Foi a primeira república democrática moderna, foram os Estados Unidos, com a Revolução Americana, tá bom? Então essa revolta também de caráter burguês, beleza? Que fique bem claro esse pensamento. E a Revolução Francesa, que foi o ápice da violência brutal das revoluções burguesas, né? E a Revolução Francesa, vamos ler aqui o texto, né? Deixa eu botar a minha imagem mais abaixo, ou até maior, posso aumentar mais um pouquinho. Diz assim, ó, a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi uma das mais sangrentas revoluções da história que marcou de vez a decadência do chamado antigo regime absolutista, consolidando a democracia liberal burguesa e dando início à idade contemporânea no ano de 1789. Pronto. A Revolução Francesa foi uma revolução basicamente contra a monarquia francesa, que gastava muito dinheiro num período de muita fome, seca, miséria e um inverno tenebroso. Então a população, passando fome e vivendo na miséria, se uniu, né, a burguesia liderando essa revolução,
toma o poder do rei, inclusive o rei é guilhotinado, foi uma época que foi criada a guilhotina, né, a máquina de matar, e eles começaram a executar aqueles que eram contra a revolução até que ela se consolidasse. Né? Nesse contexto vão ter muitos problemas, né, muitas tentativas de golpe. Isso é um assunto, a Revolução Francesa, acho que é um assunto mais longo aqui. É um assunto que o cara tem que explicar aqui, sentar aqui 3 horas aqui, explica ela todinha, do tanto coisa que ela é. Mas eu vou só dar a ideia básica. Foi uma revolução de caráter burguês. Foi uma revolução que destruiu o antigo regime, que acabou destruindo a ideia do antigo regime, consolidou a democracia liberal, vai ser a consolidação e dá início à modernidade, à contemporaneidade. A Revolução Francesa, ela sela o fim da idade moderna e o início da idade contemporânea, tá bom? E por isso que ela é considerada tão importante na história da antiguidade, beleza? Então basicamente é isso. Tem outra revolução que a gente vai falar aqui agora, essa aqui é mais prática, que vai acontecer em meio a essa situação. Enquanto está acontecendo as revoluções aqui, enquanto ocorre a Revolução Inglesa, a própria Inglaterra consolida a Revolução Industrial, né, que é essa aqui. O que foi... Aí eu botei algumas indagações, vamos fazer umas indagações bem práticas, né? O que foi a Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma revolução no modo de produção das coisas, né? Como as coisas eram produzidas. Antigamente as coisas eram produzidas de maneira artesanal e feitas sob encomenda, né? Com a Revolução Inglesa, que essa Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra, tem início na Inglaterra, depois se espalha pelos Estados Unidos, pela França e assim vai. Mas ela tem início na Inglaterra, que foi o país que se estruturou nessa situação, né, de transformação, justamente por causa das revoluções. Foi a primeira revolução de caráter burguês. A burguesia chega ao poder e cria condições perfeitas para iniciar esse cenário de industrialização. Então a Revolução Industrial foi a criação, a mudança no modo de produção, que era antes de maneira artesanal e passa a ser feito de maneira industrial com máquinas. Aí são 3 fases da Revolução Industrial, né? A primeira fase é justamente o início da indústria têxtil, né? A indústria têxtil que vai surgir e tal, que vai, né, se transformar. A segunda fase vai ser das máquinas a vapor e a terceira fase vai ser o início do petróleo, né, das máquinas mais sofisticadas e modernas. Ainda está continuando até hoje, a Revolução Industrial até hoje acontece, né? A tecnologia que tem aqui hoje é justamente fruto desse processo. Então vamos lá. Em resposta, deixa eu botar aqui o apontador. Eita, foi tirar o apontador agora. Em resposta, a resposta para ser a mais simples possível, essa revolução foi a transformação no modo de produção que era artesanal. Isso desde a Idade Média, com as chamadas corporações de ofício, para o modo de produção industrial, tal qual conhecemos hoje. Então a Revolução Industrial foi simplesmente a criação, a transformação do modo de produção. Simples e fácil, beleza? Vamos para questões, galera. Agora vamos para questões para a gente poder fixar de vez o nosso conhecimento. Separei aqui algumas questões todas da CESP, beleza? E diz assim, ó. A respeito das transformações da sociedade europeia entre os séculos XV e XVIII, julguem os próximos itens. 1. O fenômeno cultural do Renascimento ocorreu predominantemente no leste europeu. Pô, velho, essa questão tá errada, né? Tá dizendo que o Renascimento cultural foi um fenômeno que ocorreu no leste europeu. Errado, né? Foi, na verdade, na parte oeste da Europa. Eita, minha imagem tá de novo aqui aparecendo. Vou botar menor aqui. Foi um movimento que acontece praticamente, não no leste europeu, mas ela acontece no oeste europeu, né? Na região ali da Itália, que se expande para Portugal, Espanha, então foi na região leste. Logo, essa questão, ela tá errada. Vou botar um E aqui, errada. 2. O antropocentrismo é um dos elementos caracterizadores do Renascimento. Cara, o antropocentrismo é a ideia do homem no centro. É uma ideia do Renascimento? Sim, correto. Então essa aqui tá correta, tá bom? 3. A reforma religiosa ocorrida durante a Idade Moderna na Europa teve consequências não apenas religiosas, mas também políticas e sociais.
pô, velho, eu falei disso aí. A reforma protestante, ela não teve apenas consequências religiosas, ela impulsionou a ideia do capitalismo, vai transformar a estrutura da monarquia inglesa, vai criar novos conceitos sociais. Então essa aqui, ela tá correta. De fato, a reforma protestante, ela não foi uma coisa que mudou apenas na questão religiosa, mas alterou vários aspectos sociais e políticos, tá bom? Vai avançando. No intervalo entre o século XV e XVIII, o Ocidente foi cenário de transformações e as bases das produções foram alteradas, assim como as articulações políticas, jurídicas, culturais, de modo que outros valores e espaços circunscreveram as relações humanas. Com relação a esse período, julguem os próximos itens. Aí, letra A. A comercialização e utilização de escravos negros africanos agilizaram o processo de exploração do Novo Mundo e contribuíram para a edificação de culturas que foram hostilizadas pelos europeus. Cara, essa ideia se encaixa no cenário da modernidade, né? Foi a escravidão também, se encaixa nesse cenário. Mais uma vez, minha imagem atrapalhando. A comercialização se encaixa nesse cenário da ideia do Novo Mundo, né? Então, nessa construção, nessa ideia aqui, nessa questão, diz assim, ó, a comercialização de escravos, a comercialização e utilização de escravos africanos agilizaram o processo de exploração do Novo Mundo. Até aqui correto, tá coerente, né? E contribuíram para a edificação de culturas que foram hostilizadas pelos europeus. Correto. Né? Por que tá correta essa questão? Justamente porque a vinda de escravos africanos para o Novo Mundo, nesse cenário aí da expansão, da exploração marítima, fez com que construíssem ou formassem novas culturas, que eram hostilizadas pelos europeus. Né? A cultura africana, por exemplo, era muito hostilizada pelo pensamento europeu. Tá bom? Deixa eu ampliar novamente aqui, que dá pra gente ver melhor. 2. O absolutismo monárquico, contrariando as diretrizes dos tempos modernos, inibiu o crescimento e o fortalecimento dos estados centralizados por meio de incorporação da nobreza à corte e o cerceamento da ascensão dos segmentos sociais e mercantis. Essa aqui tá bem interessante. Diz assim, o absolutismo monárquico, coerente, óbvio, contrariando as diretrizes dos tempos modernos, tá dizendo, contrariando as diretrizes dos tempos modernos, inibiu, quer dizer, diminuiu ou proibiu ou dificultou o crescimento e o fortalecimento de estados centralizados. É errado. Tá muito errado isso aqui. Estados centralizados, eles vão ser a marca do Estado moderno, do Estado absolutista monárquico. Eles vão ser estados centralizados. Tá dizendo que inibiu, diminuiu ou proibiu ou dificultou o crescimento e fortalecimento de estados centralizados. E diz assim, por meio de incorporação da nobreza à corte e o cerceamento da ascensão de segmentos sociais e mercantis. Bem, até aí está coerente. Mas essa ideia de que o Estado absolutista monárquico não era centralizado já está errado, porque o Estado absolutista monárquico era centralizado, era unificado, tá bom? Então essa questão aqui ela está errada. Próxima. A hegemonia da Igreja Católica impediu a ocorrência de manifestações e movimentos sociais contrários às doutrinas e aos dogmas cristãos. Pô, velho, isso aqui tá tosca, né? Dizendo que a Igreja Católica impediu a ocorrência de manifestações. Não. O próprio renascimento cultural não foi manifestação contra a Igreja Católica. A própria reforma protestante não foi uma ideia, uma situação, uma manifestação que foi contra o pensamento da Igreja Católica predominante naquele cenário. Então essa questão aqui ela tá errada. Mesmo a Igreja Católica sendo hegemônica, ela não vai impedir o surgimento de doutrinas contrárias, tá bom? Então nessa perspectiva ela é errada. 4. Nesse período iniciou-se a expansão marítima e comercial que alargou os horizontes econômicos europeus, inserindo novos espaços nas relações de troca e favorecimento e crescimento e fortalecimento dos mercadores que adiante se consolidariam na condição de classe dominante. Muito interessante essa questão. Quando ele fala aqui dos mercadores, fortalecimento dos mercadores, ele está se referindo a quem? A burguesia. Então, essa expansão marítima expandiu, não alargou os horizontes? Sim. Não criou novos espaços, novas relações de troca e comercialização? Sim.
E não consolidou o crescimento da burguesia? Claro. Que vai se tornar classe dominante? Com certeza. Então aqui tá correta. Tá bom? 5. O renascimento cultural de inspiração laica e profana ignorou os contornos e os conteúdos elaborados pela inteligência e cultura eclesiástica durante todos os séculos do período medieval. Olha, isso aqui é uma pegadinha CESP. CESP gosta muito disso, velho. Quando diz assim, ó, ignorou, cadê aqui? Cadê aqui? Profana, ignorou aqui a palavra. Ignorou os contornos, né, e os conteúdos elaborados pela agência cultural durante todos os séculos do período medieval. Cara, todos é muita coisa. Você vê que o renascimento cultural, ele adaptou, ele pegou algumas coisas da Igreja Católica, sim. Muitas obras criadas pela Igreja, muitas coisas, né, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, a ideia lá, o beijo de Judas, a criação de Adão. Então essas coisas não são ideias eclesiásticas, né, que emergiram também, que vão ter força no período medieval. Então o renascimento cultural, ele não ignorou os contornos, não. Na verdade, ele apropriou e organizou algumas coisas ali. Então ele nasce dentro da Igreja Católica, para ser mais preciso, dentro do pensamento medieval. Então essa questão está errada. Então é aqui de errada. Pronto. Ó, tem mais aqui. Vamos ver mais então. Deixa eu ter a minha imagem. Diz assim. Ao longo da Idade Moderna, deu-se a crescente afirmação da economia mercantil. Né? Mercantil é aquela da expansão marítima, né? A qual se subordinava à colonização da América. A Idade Contemporânea inicia-se sob o signo da transformações revolucionárias. No plano material, a Revolução Industrial, que consolidou e expandiu o capitalismo, e na política, as revoluções liberais burguesas, que atacaram o antigo regime, tendo na Revolução Francesa seu maior símbolo. A partir das informações acima, julgue os itens seguintes relativos à Idade Moderna e Contemporânea. Vamos pegar só os da Idade Moderna, tá bom? Que eu já botei aqui especificamente da Idade Moderna, né? Nem precisa avisar isso. Mas vamos lá. Ampliando minha imagem agora. Vai ficar aqui no cantinho. Diz assim, a número 1. A Revolução Industrial foi decisiva para a difusão do sistema capitalista pelo mundo, que criou condições para o surgimento da atual globalização. Pô, velho, isso aqui, se cair na prova de vocês lá, vocês têm que marcar ela verdadeira. Ela é correta. Vou botar um C aqui de correta, que é verdade isso. A Revolução Industrial não vai se difundir pelo mundo, não vai se espalhar, não vai criar condições para a formação e expansão do capitalismo e da globalização também, viu? E da globalização também, fique ligado nisso. Então ela está correta. 2. A colonização do Brasil, tal como ocorreu no restante da América, realizou-se sob as diretrizes do feudalismo. Pô, velho, isso tá errado, velho. No Brasil, a colonização do Brasil não foi baseada na escravidão, não foi no latifúndio, né? Não tinha ideia de feudalismo. O feudalismo não se caracterizou, essa ideia do Brasil, a colonização do Brasil não foi baseada na ideia feudal. Até porque no feudalismo não tinha escravidão. E no Brasil tinha. Então essa questão está errada. Não foi pautada, não teve as diretrizes do feudalismo, não. Então essa questão 2 está errada. 3. Em termos políticos, a Revolução Francesa voltou-se contra o absolutismo, tendo sido inspirado pelas ideias iluministas. Correto, foi o que eu falei. As revoluções burguesas foram influenciadas pelo pensamento iluminista. Então essa questão aqui está coerentíssima. 4. O Brasil e as colônias espanholas na América tornaram-se independentes no contexto da crise do antigo regime europeu. Olha aí, ó. O Brasil e as colônias espanholas na América vão se tornar independentes, né? No contexto da crise do antigo regime europeu. A crise do antigo regime é justamente as revoluções liberais burguesas pós-iluminismo. Então, as revoluções que vão acontecer na Europa vão influenciar no Brasil, como eu já falei, Conferência, né, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Inconfidência Mineira. Essas revoltas que aconteceram no Brasil, inclusive a independência da América Espanhola, todas elas vão entrar nesse contexto da crise do chamado antigo regime europeu, que a crise do antigo regime se dá justamente pela ascensão das revoluções de caráter burguês. Revolução Inglesa, Revolução Americana e Revolução Francesa. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Cara, essa aula é longa,
Foi quase uma hora aqui de aula, né? Uma aula bem longa, mas bem proveitosa. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Se gostou, massa. E aquele negócio que eu falei, né? A revolução. A história de Alagoas vai ser exclusiva para os alunos que quiserem realmente esse material, tá bom? Então vou deixar o link aqui do WhatsApp, quem quiser, já dá um ok. Aí eu já vou mandar lá na sala de aula Google, vou mandar todo o material dessas videoaulas que eu tenho aqui, tudo para download. Vou enviar também todos os slides, vou enviar todos os exercícios e aula de Alagoas, claro. E uma revisão, vai ter uma revisão especial só para esses alunos que se matricularem lá, tá bom? Uma revisão especial antes da prova com todos os assuntos, a gente fazer um simuladão geral e todos os conteúdos, beleza? Então valeu, galera. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau.